Voltando aqui para a nossa teoria geral dos recursos, vamos falar um pouquinho de princípios, né? A gente sempre precisa estudar os princípios, a gente tem efetivamente uma força normativa muito significativa dos princípios, né? Então, o primeiro princípio que eu trago para discutir aí com vocês é o princípio do duplo grau de jurisdição. Basicamente, a ideia desse princípio é nos demonstrar que, considerando que um juiz pode errar, afinal de contas, ele é um ser humano, assim como qualquer outra pessoa, né? É necessário que haja a possibilidade de recorrer a alguém para que essa decisão seja teoricamente revista. O princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio bastante controvertido na doutrina. Há quem diga que é uma garantia constitucional implícita. De fato, a Constituição Federal, em momento nenhum, diz que o princípio do duplo grau é uma garantia processual como um direito fundamental, uma garantia fundamental. Mas alguns doutrinadores dizem que esse princípio está implícito lá na Constituição Federal, a partir do momento que a Constituição cria tribunais, prevê a possibilidade de recursos aos tribunais superiores, ao Supremo Tribunal Federal. Mas o principal argumento que essa parte da doutrina utiliza é que lá no artigo 5º, a gente tem aqui o dispositivo, o inciso, que vai dizer para a gente assim, olha, a todo mundo é garantida a ampla defesa com os recursos a ela inerentes. E aí, essa parte da doutrina diz que recursos, nos termos desse dispositivo, é recurso para efetivar o duplo grau. A outra parcela da doutrina vai dizer que não é bem assim que se interpreta. Quando a Constituição fala a todo mundo é garantida a ampla defesa com os recursos a ela inerentes, a palavra recurso não se refere a recurso em sentido técnico, jurídico, mas sim no sentido de meios, ou seja, a todos é garantida a ampla defesa com todos os meios a ela inerentes, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, de manifestação sobre as provas e etc. Qual é a teoria que predomina? Não sei dizer para vocês. Não sei dizer por dois motivos básicos. Me parece que a interpretação mais moderna é no sentido de que, de fato, isso é uma garantia constitucional e, portanto, não pode ser suprimida ao bel prazer do legislador ordinário. No entanto, existe julgado do STF que vai dizer para a gente o contrário. Por exemplo, quando o STF analisa a constitucionalidade da Lei 5584 de 70, à luz da Constituição de 88, importante dizer, o STF vai dizer para a gente assim, olha, quando a Lei 5584 extingue o duplo grau de jurisdição nos procedimentos de alçada da Justiça do Trabalho, aqueles de até 2 salários mínimos, o legislador ordinário agiu dentro dos seus limites, dentro dos limites impostos pela própria Constituição, que garante a todo mundo o devido processo legal e a ampla defesa com os meios a ela inerentes. Ninguém tem direito constitucional, garantia constitucional ao duplo grau, disse o STF. Bom, é bem verdade que esse julgamento não se refere a processo civil, ele se refere a processo do trabalho. Mas nós sabemos que essas duas disciplinas, apesar de autônomas, caminham muito próximas, afinal de contas, ambas fazem parte daquilo que a gente chama de processo cível, né? Aquele processo não criminal. Então, acredito que, se existe possibilidade de extinguir o duplo grau no processo do trabalho, me parece que também existe a possibilidade de extingui-lo no processo civil, a menos que a gente vá pensar, por exemplo, numa mutação constitucional, o que, inclusive, me parece bastante adequado nos dias atuais. Seguindo aí, pessoal, a gente tem o segundo princípio, que é o princípio da taxatividade.
Esse princípio é intimamente ligado ao princípio da legalidade. Artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, vai dizer para a gente que é competência da União legislar sobre processo civil. Então, veja, é a União que vai dizer qual recurso é cabível, contra qual decisão é cabível e quando é cabível. Não posso ter, por exemplo, uma lei estadual que crie recursos ou que extingua recursos. Menos ainda, posso ter previsão em regimento de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, prevendo um recurso que não existe no Código, que não existe na lei, graças ao princípio da taxatividade e da competência federal, né, atribuída pela Constituição, lá no artigo 22, inciso 1º. Bom, esse princípio da taxatividade sempre nos disse que, em sendo, só são cabíveis os recursos previstos em lei. No entanto, o STJ, quando foi julgar o tema 988, de recursos especiais repetitivos, ele firmou uma tese de autoria da ministra Nancy Andrighi, no sentido de que a taxatividade do artigo 1015 do Código de Processo Civil é uma taxatividade mitigada, reduzida, que pode ser relevada pelo tribunal. Nós temos ali no artigo 1015 as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que é um recurso cabível contra a decisão interlocutória. O problema é que o legislador de 2015, além de dizer que o agravo de instrumento cabe contra a decisão interlocutória, ele atrelou o cabimento ao conteúdo. Ele disse assim, olha, não é qualquer conteúdo que pode ser impugnável em forma de agravo de instrumento. A ideia do legislador de 2015 foi instituir o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. O que pensou o legislador? Às vezes a gente perde a batalha, mas ganha a guerra. Então, vamos aguardar. O que o legislador pensou foi, olha, se eu tenho, vou pegar aqui uma caneta, se eu tenho se eu tenho uma guerra, começou aqui com a petição inicial, é provável, por exemplo, que eu peça a produção de uma prova, e aí o juiz nega a produção dessa prova. Vocês concordam comigo que, ainda que eu não consiga ouvir essa testemunha, por exemplo, é possível que o juiz diga assim, olha, eu indeferi essa testemunha, mas o autor provou o seu direito por meio de outros métodos. Então, diante disso, julgo procedentes os pedidos. Veja, pedi para ouvir a testemunha, perdi a batalha. O juiz indeferiu. Mas, no final, ganhei a guerra. Então, o código pensou assim, não é qualquer decisão que vai caber recurso. Vamos elencar aqui as decisões que admitem recurso. Esse caso aqui não está previsto. O que o código diz, então, nessa situação? Se eu perder a batalha e não couber recurso, caso eu perca a guerra, eu vou recorrer dessa decisão, mas eu vou rediscutir aquela decisão anterior, a decisão que eu chamei de batalha. Tudo bem? Agora, o que acontece? O legislador de 2015, pessoal, não conseguiu prever todas as necessidades recursais, ou, prevendo, escolheu por não admitir recursos em determinadas situações, o que me parece, inclusive, que era o caso, porque o Código de 2015 foi amplamente discutido com a comunidade acadêmica, né? E a gente teve intelectuais de grande renome participando dos anteprojetos e das discussões, audiências públicas, enfim, que levaram ao Código de Processo Civil de 2015. Sem entrar nessa discussão, o STJ firmou uma tese dizendo assim, olha, em que pese o princípio da taxatividade, o artigo 1015 pode ser flexibilizado, pode ser relativizado, quando a urgência diferenciada demonstrar que aquela questão deve ser resolvida de imediato pelo tribunal. E aí, nessas hipóteses, então, cabe
agravo de instrumento de imediato, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu entro com o meu processo, um caminhão passando na rua, nessa hora é sacanagem. Então, olha só, eu entrei com o meu processo perante um determinado juízo, e esse juízo se declarou incompetente. Se vocês olharem lá no artigo 1015 do CPC, ele não diz que é cabível agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que declina da competência. Porém, o STJ vai dizer que essa é uma situação urgente. E pela urgência, o princípio da taxatividade deve ser mitigado para admitir o agravo fora das hipóteses do artigo 1015. É uma decisão bastante polêmica, gera inúmeras discussões doutrinárias, mas é uma questão também, de fato, muito interessante para vocês, né? Inclusive, recomendo a leitura dos acórdãos que geraram o tema 988 com a tese que eu expliquei agora. Próximo princípio, pessoal, é o princípio da singularidade ou irrecorribilidade. Esse princípio vai dizer para a gente que, contra cada decisão interlocutória, é cabível um único recurso. E aí, a gente vai ter, então, a seguinte situação. A gente sabe, ou a gente vai aprender, na verdade, que todas as decisões admitem embargos de declaração. Todas. Seja uma decisão interlocutória, uma sentença, um acórdão, uma decisão monocrática, todas elas admitem embargos de declaração. Mas a sentença, por exemplo, além de admitir embargos, admite apelação. E agora? Eu tenho uma exceção ao princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade? A doutrina vai dizer que não é uma exceção, porque se eu interponho embargos de declaração, que tem o objetivo de esclarecimento e integração, eu não vou interpor apelação. E o outro argumento que a doutrina utiliza é no sentido de que a interposição dos embargos interrompe o prazo para qualquer outro recurso. Então, a gente não vai estar falando de interpor 2 recursos simultaneamente. A parte vai optar. Se ela entender que existe omissão, obscuridade, contradição, erro material, ela embarga. Se ela entender que não existe esse defeito, ela apela. Então, de toda forma, eu tenho unirrecorribilidade. A parte vai ter recorrido por meio de um único recurso contra uma única decisão. Por outro lado, de fato, existe uma exceção. E essa exceção é no que diz respeito ao recurso especial e recurso extraordinário. Eventualmente, uma decisão de um tribunal de justiça ou de um tribunal regional federal pode, ao mesmo tempo, ofender a lei federal e a Constituição Federal. E aí, para cada um desses problemas, para cada um desses defeitos, eu tenho um recurso diferente. Eu tenho recurso especial para impugnar a afronta à lei federal e recurso extraordinário para impugnar a afronta à Constituição Federal. Nessa hipótese, o Código vai dizer que a parte tem que interpor os 2 recursos simultaneamente, tem que apresentar ambos recursos no mesmo momento. É claro que o tribunal não vai ficar encaminhando aquele processo simultaneamente para o STJ e para o STF. Né? O Código vai nos explicar que, havendo recurso especial e recurso extraordinário, o STJ analisa primeiro. Se a decisão recorrida for derrubada, o STF não precisa fazer nada. Mas se a decisão recorrida permanecer intacta, então o STF analisa o recurso extraordinário. Basicamente é isso, mas eu quero destacar então que, no caso de cabimento de recurso especial e recurso extraordinário, efetivamente eu tenho exceção à unirrecorribilidade, porque serão cabíveis 2 recursos ao mesmo tempo. Para finalizar, eu tenho aí o princípio da proibição da reformatio impejus. Esse princípio vai nos dizer basicamente que, quando uma parte recorre, a sua situação não pode ser prejudicada. Imaginem vocês que eu pedi a condenação
em danos morais no valor de R$10.000. O juiz de primeiro grau me deu R$5.000 na sentença. Não gostei, apelei. O Tribunal de Justiça jamais poderá reduzir para R$3.000. Isso seria reformácio impégios. Isso não é admitido. Mas existem algumas questões peculiares que eu vou discutir com vocês no próximo bloco, que é a matéria de ordem pública. Existe uma situação em que o